Bom, já estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, hoje sexta-feira, e alguém colocou aqui uma abençoada última sexta-feira do mês de julho, né, e vai começar a partir de agora o mês de agosto, e que não seja nada daquela tradição antiga de ser mês de desgosto, pelo contrário, que seja aí um mês gostoso, abençoado pra gente, que é o que esse país mais precisa e nossa região. Hoje o jornalista Arnaldo Neto recebe a convidada Lívia Cavalcante, subsecretária de Fazenda do município de Campos. Arnaldo, eu volto aqui com uma pergunta sobre os números ainda, ou você toca daí? Você, Nogueira, por favor. Então tá, Lívia, sobre a questão dos percentuais que você falou, eu pedi para transformar os percentuais em números, em reais, né? Por gentileza, porque quando fala assim, perdemos 30%, a gente fica impressionado, mas, né? A gente quer saber os dados reais. Sobre o impacto, né, dessa parada da economia, da pandemia, na arrecadação municipal. Então, assim, eu tinha falado sobre o IPVA, por exemplo, a gente perdeu, comparado ao ano passado, 2.800.000 reais, né, quase 3 milhões de reais. ICMS foram quase 9 milhões. O IPTU, juntamente com a taxa de lixo, 3,7 milhões. ISS, 2.800.000. E TBI, comparando ao mesmo período do ano anterior, 2.400.000. Somados, dá mais de 20 milhões de ausência de recursos assim, né, nos cofres públicos. O que a gente esperava, né, o que era previsto, e a gente entende que isso ou se perdeu, ou parte disso ainda virá com pagamento posterior, ou a gente ainda tenta salvar este valor expressivo do ICMS por meio também da colaboração dos contribuintes fazendo a retificação da DECLAM. Mas o número hoje que a gente entende, assim, a falta dele no cofre imediatamente, são mais de 20 milhões de reais. Soma aqui 20.700.000 reais. Desses dados aí que você falou, assim, arredondadamente, digamos assim, Arnaldo. Eu falei de forma arredondada, exatamente, mas fatos são mais de 20 milhões de reais, como você falou, 20.700.000. Agora, você citou aí de uma possibilidade de receber isso depois, Lívia. Quais foram os tributos e impostos que foram adiados, tiveram seus vencimentos aí flexibilizados até mesmo por esse período mais difícil durante a pandemia? Isso, Arnaldo, desde março, né, desde 18 de março desse ano, a gente tem feito prorrogação dos seguintes tributos, né? Foi o IPTU, o ISS fixo e as taxas municipais. Então, assim, a parte do IPTU, né, os que foram vencidos até 10 de abril, por exemplo, foram prorrogados para julho, né, podendo ser pago em julho e agosto. Os que venceram, em média, dia 10 de maio, o 10 de maio foi para setembro e outubro. E o que venceu em junho ficou para novembro e dezembro. E aí, a partir de julho, né, a gente já passa a ter um fluxo normal. Mas aí foi o ISS fixo, né, respondendo a sua pergunta exatamente, o ISS fixo, as taxas municipais e o IPTU barra taxa de coleta de lixo. Agora, pensando num cenário macro, Lívia, que a gente vem passando aí por desemprego, né? O último CAGED já demonstrou isso, apesar de ser um período sazonal bom para a região devido à safra da cana-de-açúcar. Isso não se expressou nos números desse ano, não apareceu muito forte no número desse ano, porque meio que compensa, perdeu muito em serviço, perdeu muito em comércio, e então não fez assim, um número que a gente sempre fala que é um número maquiado, que é um número que tem uma expressão muito forte por causa da safra da cana. Esse ano isso não aconteceu devido às perdas em outros setores. Então, mas há um desemprego, isso é no país inteiro, né, devido a esse período da pandemia. Há expectativa pela equipe da Fazenda, equipe da Economia do governo municipal, de que dá para recuperar alguma coisa esse ano ainda, desses impostos que foram adiados, ou infelizmente, a inadimplência vai ficar alta devido a essa perda no cenário macro? A gente já começa, né, agora em julho, né, de julho para cá,
a gente já começa a ver uma demanda, né, dos próprios contribuintes em quitar esses tributos, né, que foram prorrogados, que já começaram a vencer parte deles em julho. A gente vê o movimento dessas pessoas. Anteriormente também a gente viu o movimento das pessoas que, mesmo tendo esses tributos prorrogados, elas ainda decidiram honrar com o pagamento na data originária. Mas, Arnaldo, a gente sabe, né, que a situação ficou apertada para todo mundo. Então a gente espera sim uma inadimplência maior. Realmente espera uma inadimplência maior. Apesar do crédito tributário estar constituído, da cobrança obrigatoriamente ter que ser feita, o crédito está constituído, vai para o ativo do Tesouro Municipal, mas ele fica como ativo, né? A gente entende que uma parte disso não vai se reverter em entrada de recursos como se esperava. Se a gente for pensar assim, a gente já fez outra entrevista aqui e falava sobre o aumento da arrecadação que o município teve durante a gestão Rafael Diniz, arrecadação própria. Esse impacto que a gente tem agora com essa pandemia pode prejudicar todo esse trabalho que foi feito até hoje? Eu não diria assim, a gente sabe que vai ter uma inadimplência, a gente sabe, por exemplo, em relação ao IPTU, o fato gerador é a propriedade do imóvel. Então, aquele imóvel lá construído, ele não vai deixar de existir, né? Ele está lá constituído. O fato gerador dele ocorre todo dia 1º de janeiro. Mas a gente sabe que não vai ter uma constância. Por exemplo, a gente já vê uma diferença na construção civil, já de um tempo para cá. Então, você não vai ver, não se espera um aumento disso na mesma progressão que vinha sendo feita anteriormente. Agora, quanto ao ISS, o fato gerador é a prestação de serviço. E, inevitavelmente, a gente sabe que a economia está sofrendo uma baixa e que as pessoas não estão prestando serviço ou circulando mercadoria, quer que seja, ou produzindo, né, no caso do IPI federal, da mesma proporção de antes. Então, há uma tendência, assim, não só exatamente de cair, né, mas de não manter o crescimento, o índice de crescimento que vinha antes. Isso a gente sabe que pode acontecer. Aí, vamos lá. Tem um outro lado também, né, que faz parte do trabalho, né? O nosso trabalho lá da fiscalização e da arrecadação não consiste só em ficar parado esperando ver o movimento. A gente também tem algumas ações fiscais, como, por exemplo, de identificação, de sonegação fiscal. Esse trabalho é feito constantemente. Hoje, as principais ações que estão acontecendo são essa da DECLAN, que eu falei, né, que são as notificações com um pedido, né, da retificação dos dados, que não importa em valor, a gente não identifica sonegação fiscal, crime de sonegação, isso não é identificado. Mas existe uma outra ação que a gente percebe, por exemplo, hoje uma diferença de 6 milhões entre uma massa de contribuintes que emite nota fiscal na prefeitura, optantes do Simples Nacional, tá? Emite uma quantidade X de nota fiscal, mas declara outra na Receita Federal. E o pagamento do Simples não é feito, o dos optantes, não é feito diretamente na secretaria, é feito pela Receita Federal. Mas isso é flagrante, porque ou algum erro, né, que vai ser retificado, vai ser comprovado, mas pode ser que se identifique uma sonegação flagrante. Então, uma ação fiscal, ela vai ser iniciada. A gente está no momento educativo de fazer notificação. Notificação, ela se antecede a um processo de intimação, que é uma ação fiscal e que existe uma série de penalidades, até mesmo o desenquadramento de ofício do Simples Nacional. Então, hoje também vale a pena observar que as pessoas estão começando a receber um aviso. A notificação é só um aviso. Olha, identificamos uma divergência do seu PGDAS, né, que é o que foi declarado na Receita Federal, com o valor de nota fiscal que você emitiu aqui. Por favor, ou se justifique perante a Fazenda Pública Municipal, perante a fiscalização, ou faça a correção do PGDAS e faça o recolhimento do seu imposto. Porque nós identificamos uma irregularidade, ou uma aparente irregularidade. Então, esse trabalho tem sido feito. Quando a gente não fica só na expectativa e faz o trabalho do fisco, efetivamente, que é de fiscalizar, um dos trabalhos de fiscalizar, a gente também consegue melhorar a arrecadação própria na identificação desse tipo de ação. Então, não fica só parado, entendeu? A gente perde pela economia, mas a gente também corre atrás do que a gente sabe que pode estar sendo uma evasão fiscal, por exemplo. Agora, a gente falou muito aqui sobre que é importante sobre esses impostos que tiveram os vencimentos das parcelas adiadas,
Mas eu queria saber a questão de alvará, por exemplo. Quem tinha um alvará que vencia agora nesse período de pandemia? Também houve uma flexibilização? Como que vai ser agora nessa retomada do serviço? Ou poderia retirar online? Como que fica nesse caso de alvará? A alvará, ela já está online há bastante tempo, muito antes, né, dessa questão toda sanitária que a gente tem vivido. A emissão dos alvarás, elas têm sido feitas de forma online. A gente tem um sistema que é o ICAD Online, que já é de domínio de todos os contadores e é uma prática do mercado. Não há dúvida em relação a isso, entendeu? E qualquer, porventura, algum senão ou alguma dúvida quanto à demanda de uma fiscalização, ela foi sanada por reclamação pela ouvidoria. Certo, a gente citou também, Lívia, uma outra coisa que a gente citou nas questões anteriores, com relação a um aumento de arrecadação própria que se constituiu nos últimos anos. Se a gente for exemplificar isso ano a ano, como que isso foi construído dentro da Secretaria? O que acontece? Em 2017, né, que foi o início desse trabalho nosso, dessa equipe nova, a gente identificou alguns escoamentos de receita, algumas faltas de cerceamento. Então, por exemplo, em relação à Declan, a gente vem tentando corrigir e melhorar o índice de participação. Isso já faz com que melhore. O IPTU, são várias ações, sabe, Arnaldo? Mas o IPTU, por exemplo, a gente buscou uma massa de dados, né? E a gente começou a identificar muita divergência nas características de alguns imóveis. O que acontece? Para a gente formar a base de cálculo, né, o valor venal do imóvel, a gente tem diversos índices e características do imóvel. Por exemplo, se ele é de frente, se ele é de fundo, se ele está numa esquina, dependendo da área que ele está, da zona que ele está, se ele tem cerca viva, se ele é murado ou não, se ele está numa zona de alagamento, ou se está em aclive, declive. Então, a gente começou a identificar índices, né, características de imóveis que faziam com que ele reduzisse o valor venal dele e a gente perdesse a arrecadação, mas coisas incompatíveis, como, por exemplo, um prédio, um apartamento com cerca viva. Opa, você não pode ter um apartamento com cerca viva. Cerca viva, cai o valor do imóvel. Então, a gente, o cadastro imobiliário tem equívocos flagrantes. Então, esses equívocos flagrantes, eles foram corrigidos. Por exemplo, eu tenho uma loja num shopping que no arquivo, que no cadastro municipal estava como área rural. Então, assim, isso assim, é inquestionável. E vários outros itens mais técnicos que a gente submeteu à Secretaria de Obras, como, por exemplo, determinadas áreas. A gente está numa planície, né? Então, a gente não... Via de regra, né, no centro da cidade, eu não tenho morro, aclive, declive, que faça com que caia o valor venal do imóvel. Então, isso também foi corrigido. Então, quando a gente corrigiu dados flagrantemente incorretos no cadastro imobiliário municipal, a gente já faz com que o valor venal do imóvel venha para a realidade, né? E, com isso, a gente melhora a arrecadação. Essa foi uma das ações, né, em relação ao IPTU, que foi bem expressivo, entendeu? E que não foi exatamente aumento de tributo, foi só um trabalho da fiscalização. Em relação ao ISS, por exemplo, a gente tem os cruzamentos de dados em relação ao declarado na Receita Federal. A gente tem análise dos principais contribuintes que sofreram uma queda expressiva de arrecadação e a gente tem diligências para identificar esses tipos de divergência. O ITBI, por exemplo, que a gente tinha uma reclamação, eu cheguei lá com uma reclamação muito grande das divergências de valor, né? Às vezes você estava no mesmo... o Arnaldo e o Cláudio moravam no mesmo prédio, a avaliação do seu imóvel foi X e a do Cláudio 3 meses depois foi 3X. Opa, tá errado. Então a gente construiu perante a Comissão de Valores Imobiliários um valor médio de metro quadrado, de terreno, de área construída por bairro, de forma que desse essa unidade ou que se reduzisse ao máximo, né, possível a distorção. Então, são vários trabalhos pequenos que são feitos e que, no final, acabam gerando aumento de arrecadação por cerceamento da evasão fiscal e não, efetivamente, de aumento de base de cálculo, aumento da alíquota. Aumento de imposto. A gente não aumentou o imposto em nenhum momento. A gente só fez essas correções de distorção e fazendo o cerceamento da evasão fiscal. E com esse serviço, com todo esse trabalho feito, quanto que se aumentou de arrecadação no município? Percentualmente, ano a ano, você tem esse dado, ou pelo menos uma média de quanto foi nos últimos anos? Eu cheguei a
passar esse número para você da outra vez. Eu confesso que ele não está na minha mão aqui agora. Mas o IPTU, por exemplo, a gente teve um aumento de lançamento aí de 40%, mas 40% a 50%, quando comparado a 2015 e 2016 com o último período de 2019. Entendeu? Depois, assim, a nossa medição foi em cima do trabalho que nós realizamos na fiscalização, desse cerceamento de evasão fiscal, de correção de cadastro imobiliário, foi a medida que a gente fez. Eu não tenho exatamente esse número aqui agora para te passar. A gente pode marcar um outro momento, eu trazer para você todo o estudo, né, de percentual, não só de percentual, de valores também, que isso se traduziu. Eu tenho muita preocupação de falar, Arnaldo, que a gente aumentou 30%, 40%, 50% da arrecadação municipal, e isso parecia assim, opa, então os problemas financeiros do município estão resolvidos, né? Porque eu falo assim, a gente, por exemplo, ISS da área da construção civil, a gente elaborou um decreto com a ajuda, inclusive, da sociedade civil, com os construtores independentes, com o sindicato de engenharia, de arquitetura, dos principais, a gente fez um decreto para normatizar isso. Isso dobrou a arrecadação de ISS da área da construção civil, lembrando que a gente está num momento de recessão absurda e que a prefeitura parou, não tem obra em andamento. Então, assim, a gente considera isso como um grande feito, entendeu? Mas aí parece assim, nossa, vocês dobraram a arrecadação e a gente ainda está com um problema financeiro. Eu tenho muito cuidado, né, em falar e chamar atenção disso. Porque ainda assim a arrecadação própria municipal, ela fica em torno de 15% da arrecadação total. E que ainda a perda nossa dos royalties, em um terço do que aconteceu em 2013 para cá, por exemplo, é muito expressiva. E é o que realmente acaba mandando no bolo, entendeu? Apesar de a gente estar fazendo o dever de casa, que a gente tem resultados expressivos em relação à arrecadação própria, mas perante o bolão, perante as despesas fixas, né, continuadas, como folhas de pagamento inchadas do período para cá, né, que não se demite, isso realmente estoura o orçamento público e ainda a arrecadação própria municipal, ela não supre isso, apesar de todo o trabalho e de todo o resultado positivo que a gente tem apresentado. Você mais cedo citou, Lívia, que... Nogueira? O seu reverb aí, alguma coisa assim. Ah, sim. Por favor. Não, a Lívia mais cedo falou com relação à questão de um legado da secretaria, né, desse trabalho que foi feito. O que você destacaria como principal ponto? É isso mesmo, de fazer essa revisão e fazer aumentar a arrecadação própria, ainda como você destacou bem, não é a fonte principal de receita do município, porque a fonte de royalties ainda é muito expressiva, apesar de estar em declínio, ainda é muito expressiva, mas o principal legado é esse, de se organizar para que se pudesse fazer esse aumento de arrecadação ao longo do tempo? Arnaldo, a gente, assim, da parte técnica, que é engajada com o trabalho técnico, que a gente tem responsabilidade, que a gente não... que eu trabalho, a minha equipe trabalha para o setor público, para o município, da mesma forma que a gente trabalhou anteriormente para a nossa própria empresa, como uma coisa nossa. A gente tem um orgulho muito grande de fazer parte dessa administração do Rafael Diniz, porque apesar de todo o cenário que a gente encontrou, de todas as dificuldades que toda a cidade sabe que não foi pequena, a gente tem um orgulho muito grande de poder ter trabalhado. E, por exemplo, falando, né, da área da Receita da Secretaria de Fazenda, quando a gente chegou lá, a gente encontrou um setor, por exemplo, de dívida ativa com, vou te falar, em torno de 5 mil processos ou mais acumulados numa montanha visualmente assim incômoda, de processos perdidos, sem capa, sem número, sem tramitação, sem lastro. E fisicamente a gente conseguiu tirar essa montanha de processos. E você chega à secretaria, você chega no setor da dívida ativa hoje da fazenda, de cobrança, do imobiliário, você tem até assim, visualmente aquilo está limpo. Você não tem um acúmulo de processos. Se o seu processo entra lá, ele tem um tempo médio mínimo que ele é resolvido. Se ele não é resolvido, é porque existe alguma pendência de documentação ou alguma dificuldade maior. Não é por acúmulo de processo, entendeu? Então, esse é um legado da própria organização. O segundo legado é dos processos de trabalho que a gente conseguiu constituir e escrever. Depois, o aumento da arrecadação própria, né? Inclusive da criação das rotinas de trabalho, que a gente tem um cuidado não só de criar uma rotina para a gente trabalhar,
Mas a gente saindo ou continuando, ou em que momento que isso mudar, isso está pronto, isso está escrito, isso está documentado e a rotina de trabalho está estabelecida. Isso é um legado. Você ter que entrar na Secretaria de Fazenda e pedir, demorar 10 dias para receber uma CND, e hoje você entrar no sistema online e tirar de forma imediata, assim como você protocolar processo, acompanhar o seu processo, que seria uma coisa muito óbvia, mas não tinha, e deixar isso para a população, é uma coisa que dá muito orgulho para a gente. Dá muito assim, a sensação de um dever cumprido, de um respeito à sociedade, de um engajamento de trabalho, apesar de todas as dificuldades financeiras que a gente vem enfrentando desde todo esse tempo aí. Então, a gente que está engajado, que trabalha com amor, com carinho, o Cláudio sabe disso, como ele falou, né? Ele me liga no final de semana, me liga à noite, eu estou acordada. A gente tem o prazer em atender, entendeu, Arnaldo? Tem o prazer em resolver o problema, não é do Cláudio, é de todo mundo que chega até a gente. Então, isso para a gente é uma satisfação muito grande mesmo, e a gente entende isso como um legado. Até os próprios servidores, né, efetivos, eles têm uma preocupação nossa. Foi muito importante mudar essa organização, mudar a forma de trabalho, mudar a forma de tratamento com os colegas, de respeito com os colegas, de respeito com a autoridade fiscal. Isso para a gente, isso é um legado, a gente escuta isso de quem está mais próximo da gente, e a gente traduz isso em números, né? Em números de processos não acumulados, em números de processos tramitados, em número de valor efetivamente arrecadado perante toda essa crise, em número, o próprio site, né, com todos os serviços oferecidos, que abertura ou não da secretaria, né, há uma mudança social aí, não só de Campos, né, mas do mundo inteiro em relação aos atendimentos e aos serviços online pós essa crise toda sanitária que a gente tem vivido. Então, a gente entende como um legado e tem um orgulho, uma satisfação muito grande de fazer parte dessa gestão que dá condição a gente de fazer esse trabalho, de trabalhar e de ter satisfação profissional de estar conseguindo traduzir isso em número. Nogueira, tem alguma pergunta? Tem sim. Sobre a Lívia sabe que eu tenho umas demandas lá também. Ela falou que não tem pessoal. De fato, não. Tem uma MEI, né? MEI tem pouca demanda, né, Lívia? Mas eu falo só nas configurações ali das notas fiscais na hora de emitir. Porque Macaé você tem a opção de colocar o e-mail para onde eu quero. Vamos supor que eu presto um serviço para o Arnaldo Neto. O Arnaldo tem a empresa dele cadastrada, mas quem recebe, porque Campos automaticamente emite essa nota, né? Emite o link da nota, né? Só que Macaé tem um negócio legal que eu acho bacana, que lá embaixo você tem a opção de colocar para mais 10 e-mails, se você quiser. E eu fico cobrando isso ali de vez em quando, eu não vou deixar passar em branco hoje. Mas isso é questão de programação de dados ali, isso é fácil de fazer, né, Lívia? Sim, Cláudio. Porque de repente... Pois não. Não, porque vamos supor, eu mando para o Arnaldo, mas o Arnaldo é muito rico. Então, tem que passar pelo secretário dele, pela secretária dele. Aí eu preciso da autorização dela nessa nota para poder o Arnaldo assinar o cheque. Vamos supor. Um exemplo, sei lá, uma coisa mais ou menos assim. Aí eu peço ali, sempre deixo um campo ali aberto para a gente enviar esta nota para outros endereços de e-mail também, que não aqueles que já estão cadastrados na Fazenda. Isso é coisa simples. Eu acabo de pegar essa demanda agora, já até anotei aqui de maneira formal, vou encaminhar para o TI. Apesar de tudo isso, às vezes eu falo com muita empolgação, com muita paixão sobre isso, e assim, o serviço não é perfeito, e entendo que ele, para ser bom, ele não vai estar perfeito nunca. Então a gente procura também pelo site da ouvidoria, que foi aquele que eu te passei, né, ouvidoria.fazenda@camposrj.gov.br, e a gente também escuta as demandas, escuta as reclamações, a gente identifica onde pode ser melhorado, onde não está bom ainda, e fica nessa situação constante. Como é o caso, por exemplo, do ITBI, né? O ITBI é tempo, a gente tem uma reclamação, que protocola processo, que dá entrada. Por meio daquele trabalho que eu cheguei a comentar agora com vocês, da Comissão de Valores Imobiliários, que estipula um valor médio de metro quadrado, a gente conseguiu colocar o ITBI de forma online, que era uma demanda, né, do mercado imobiliário, dos cartórios, de um modo geral, muito grande. Então, assim, como que se deu isso? No final do ano passado, a gente colocou de uma forma por e-mail, né?
Então, assim, a gente tem trabalhado, tem melhorado, ajudou na pandemia, mas agora a gente identificou que isso tem que ser melhorado, né? Então, um ícone no próprio portal da Fazenda já está disponibilizado, em que o contribuinte pega na hora o número do protocolo, que não estava pegando antes. Então, a gente já teve uma melhora nisso. Identificamos uma outra questão. O cartório sempre pede um documento carimbado e assinado para certificar a quietação. Então, o contribuinte, às vezes, fazia tudo de forma online no próprio cartório, mas ainda batia na secretaria para poder pegar. A partir de segunda-feira, está sendo disponibilizado a certidão de quitação do ITBI de forma online. Então, assim, os cartórios, a partir de segunda-feira, já não precisam mais pegar aquele documento físico. Então, assim, isso é só um exemplo do que a gente vai evoluindo. E parou? Não. Certamente, daqui a pouco vai ter uma outra demanda. Olha, se fizer dessa maneira, vai melhorar. A gente vai analisando, ouve um, ouve outro e vai implementando. Mas o start, né, o início disso, o grande pontapé inicial já foi dado. E o resto a gente vai ajeitando. Mas essa questão aqui, na próxima vez que eu voltar, eu quero ver você falar assim, Lívia, aquela demanda foi atendida. Igual aquela uma demanda tal que eu fiz, olha, atendeu. Eu faço questão de quando voltar, essa demanda está atendida. Não, e às vezes, Arnaldo, e para quem está em casa, as pessoas, é o que eu falei, é o que ela falou, a gente não tem demanda particular, a gente tem o comércio, os empresários, às vezes, que têm acesso, a gente pede, Cláudio, está faltando aqui um documento, mas não está nem relacionado diretamente à Secretaria de Fazenda. Você já fez isso com a gente, foi sobre uma farmácia, não foi? Então a Lívia vai lá, agiliza na vigilância, seja onde for, e ela está pronta para nos atender. O Arnaldo... Demanda é demanda. Demanda é demanda. Cidadão é campista, contribuinte, é demanda. Se for exatamente da minha pasta, eu vou resolver imediatamente. Se não for também, eu vou ter o prazer de encaminhar e tentar ajudar na resolução disso sempre. Demanda é demanda, quer seja de onde ela vem. Perfeito. Bom, Arnaldo, são 8h33. Tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para a Lívia, mas aí você define se pode ser no próximo bloco ou nesse. São 8h33. Pode ficar à vontade, Estou com algumas perguntas também antes do nosso tema, mas aí pode... Sim. O horário é com você. Não, porque está relacionado ao imposto, aos impostos e tributos, que é a questão da fiscalização essa ação fiscal sobre o Simples Nacional. Como é que está isso, Lívia? Vamos lá. Esse é um trabalho educativo que está sendo feito, né, Cláudio? Uhum. Que, assim, em termos de fiscalização, a gente tem 2 momentos na fiscalização. Um é um trabalho de orientação, de indicação do que tem que ser feito. E depois que a gente faz esse trabalho educativo, aí é que entra a fiscalização efetivamente. Em relação ao Simples Nacional, como eu tinha falado, foram identificadas diversas divergências, né, entre o declarado pelo contribuinte na Receita Federal e entre os valores efetivamente emitidos de nota fiscal. Então, a gente, nesse momento, está fazendo um trabalho educativo de notificar essas pessoas e avisar, olha, encontramos essa divergência. Ela procede? Não procede. Então, por favor, explique. Ou, se ela procede, por favor, faça a correção antes do início de uma ação fiscal. Porque se você for lá e fizer essa correção, pronto, você corrigiu, está resolvido o problema. Então, essa é a parte educativa. Passado esse momento, entra uma fase mais incisiva, que é da fiscalização efetiva. É aberto um processo de ação fiscal, né, com termo de início de ação fiscal, e aí a gente já começa a não ter a demanda espontânea, né? A gente já começa a identificação, e aí tem uma série de punições, multas, sanções, levando até o desenquadramento retroativo do Simples Nacional da Receita Federal. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim para o contribuinte, isso é muito ruim para a sociedade, isso é muito ruim para todo mundo, né? Porque você imagina, às vezes você teve um equívoco, né, no seu PG-10 há 4 anos atrás, por exemplo. Você foi notificado, foi solicitado que seja feita a divergência, fez tudo, aí não fez. Quando não fez e entra uma ação fiscal, você, além de ter que fazer, além de ser feito de ofício, você ainda gera um tributo para pagar, gera uma multa expressiva e você é desenquadrado do Simples Nacional desde a época retroativa. Então, assim, é um prejuízo muito grande, entendeu, Cláudio? Porque aí você não vai pagar só o ISS, dependendo do tipo de atividade que você exerce, você vai pagar um INSS a 20%, que você paga uma taxa reduzida. Então, assim, é realmente bem ruim.
Então, assim, o que eu tenho chamado muita atenção para essa ação, assim, vamos aproveitar para resolver na fase que está da orientação, na fase que a gente está no processo educativo. Porque a pessoa retifica, se gerar algum valor para pagar, tem as opções de parcelamento na própria Receita Federal. Então, assim, a gente tem muitos caminhos para a resolução dessa questão. Não deixar chegar a ação fiscal. Ninguém quer fazer uma ação fiscal assim, o fisco não quer fazer, eu não gostaria de fazer, porque as punições elas são severas e, infelizmente, a gente também tem a obrigação de fazer. Então, a gente está nesse... Sim, vamos ao intervalo ou dá tempo mais uma pergunta? Manda mais uma aí, por favor. Eu vou trazer a pergunta do Maurício Batista, né, nosso ouvinte assíduo aí. Ele está perguntando, Lívia, o contribuinte precisa se dirigir à Secretaria de Fazenda para parcelar os boletos vencidos do IPTU ou consegue fazer online? Aí eu vou dividir essa pergunta dele em duas. Os vencidos antes da pandemia e os vencidos durante a pandemia, porque há uma certa diferença aí, né? O que acontece? Os vencidos, todo o tributo que foi vencido durante a pandemia, ele é do ano corrente. E os boletos estão disponíveis no site da Fazenda. Ele pode entrar lá e pode tirar. Todos do ano corrente. Tudo que é despesa de ano, tudo que é arrecadação do ano corrente, ela não está disponível para parcelamento. Agora, em relação aos débitos, né, gerados do ano anterior, né, de 2019 para trás, esses sim eles podem ser parcelados. Esse é um serviço que ainda não está disponível no site da Fazenda. Então, se ele quiser fazer o parcelamento, ele vai ligar para um daqueles 3 telefones e vai fazer o agendamento. Caso ele queira simplesmente pagar sem fazer o parcelamento, é só emitir o boleto pelo site da Fazenda. Bem simples. Agora, nesse caso aqui do IPTU, não sei se não seria isso também. Porque quando o carnê do IPTU diz que o boleto, depois de vencimento, você tem que ir à Fazenda para retirar outro. Uhum. Agora, o que venceu em abril, maio e junho, não precisa desse procedimento. Paga com o próprio carnê, não é isso? Não, ele precisa tirar uma guia nova pelo site. Precisa tirar? Aí é pelo próprio site? Pelo próprio site. Eu vou tentar fazer um quadrinho aqui. A gente teve 3 vencimentos de IPTU prorrogados. 10 de abril, 10 de maio e 10 de junho. Esses três vencimentos sofreram prorrogação. Em relação a 10/4, ele foi prorrogado para julho, podendo ser pago em 2 parcelas, julho e agosto. O que venceu em 10 de maio, ele foi prorrogado para setembro, podendo ser pago em setembro e outubro. E o que venceu em 10/6, ele foi prorrogado para novembro, podendo ser pago em novembro e dezembro. Por que dessa maneira? Desde o começo, nós tivemos uma preocupação com o fluxo de caixa, né? Porque a gente pensou assim, puxa, vai chegar julho, agosto, setembro, vai prorrogar tudo para dezembro, vai chegar em dezembro, você tem 5, 6 parcelas para pagar. Então, assim, quando a gente pensou na prorrogação de abril, não vamos jogar tudo para julho, porque vai chegar em julho, você vai ter 2 parcelas para pagar, a de julho e a de maio. Então, vamos pegar, a de abril, desculpa, vamos pegar essa de abril e vamos dividir, porque você vai tendo uma parcela e meia por mês até o final do ano para pagar, entendeu? Você vai diluindo aí, vai melhorando esse fluxo de caixa. Mas todos esses vencimentos você pode tirar pelo site. Entra no site, faz a emissão da guia. Respondi? Acho que sim, com certeza. Nogueira. Bom, vamos lá, são 8h40, agora pulou aqui rapidamente o intervalo, então voltamos para o fechamento. O próximo bloco, serviços disponíveis online, que a gente já falou, a gente já adiantou, e outros assuntos ainda com relação à Secretaria de Fazenda no município de Campos, conversando com a subsecretária de Fazenda Municipal, a Lívia Cavalcante. Arnaldo, se você me permite, Lívia também, só para fechar esse bloco aqui com relação a uma solidariedade do Grupo Folha da Manhã, o tradicional bar do Queijinho, nosso eterno rei do quibe, corre o risco de encerrar suas atividades em função aí da crise da pandemia. Foi criada uma vaquinha online e nós do Grupo Folha disponibilizamos o link em nossos sites, tanto no portal folha1.com.br quanto aqui
no site da Folha FM 98.com.br. O que você puder ajudar, toda a arrecadação será revertida para a manutenção aí do bar do Queijinho, ok? Entra lá no site nosso que fica fácil, porque divulgar aqueles códigos ali do Vaquinha Online acaba complicando muito. 8h41, voltamos em instantes com o laboratório Plínio Bacelar e Clínica Proteus, aqui na Folha FM, o Folha no Ar, primeira edição. Quando se pensa em